Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós, amém? Hoje, domingo 7 de fevereiro de 2021, a nossa revista Viver com Fé e Sabedoria apresenta para nós hoje o estudo de número 6, Viver com Fé e Razão. Percebemos que há uma palavra nova nesse tema de hoje para pensarmos que é razão. Vamos procurar entender como a razão faz parte de todo este processo em que se encaixa a nossa vida e o equilíbrio que deve haver em relação à fé. Temos visto nos últimos meses vários estudos sobre fé. Entendemos a fé como crer em coisas que esperamos. A fé produz convicção de que as promessas de Deus se realizarão no tempo certo. Se não fosse pela fé, nossos sonhos se limitariam apenas aos poucos anos de vida que temos aqui na Terra. Viver pela fé, então, significa que consideramos a nossa vida em um plano que abrange, além do nosso presente, abrange também a nossa eternidade. Vimos nos estudos anteriores que viver pela fé envolve tempo de oração e busca de mais intimidade com Deus e, cada vez mais, conhecedor da sua vontade para poder agir e ser conforme Ele planejou e deseja para cada um de nós. Vimos que conhecer mais da palavra traz para nós confiança e força para a vida. A palavra de Deus é para nós alimento e produz entendimento e direção para os nossos passos. Vimos também que viver pela fé nos ajuda a servir e cuidar uns dos outros e a prosseguir enquanto aguardamos a volta de Cristo. Vimos também que ao viver pela fé ganhamos experiência, ganhamos mais resistência às circunstâncias e a nossa esperança se fortalece. Hoje, ao falar de razão, precisamos entender que não vivemos cegamente. Pelo contrário, Deus nos deu a capacidade de raciocinar, de pensar, de entender e compreender coisas. É pela razão que muitas de nossas decisões são tomadas. Logo, se diariamente tomamos todos os tipos de decisões nas coisas cotidianas, como com o que pensar, fazer, plantar, comer, beber, ir ou não ir, etc. E muitas delas até já se tornaram automáticas em nossa rotina. Na matemática, o termo razão aparece como aquele que define a relação lógica entre dois termos. A palavra razão vem do latim ratio e significa divisão. A razão se torna uma ferramenta que permite estabelecer a relação entre duas grandezas de valores, entender o seu significado e nos dá a capacidade de entendimento para reagir ou fazer algo. Assim, entendimento além da matemática, que usar o exercício da razão também nos ajuda a compreender como as coisas ocorrem. Também podemos dizer que necessitamos muito da razão para agir coerentemente e com mais sabedoria naquilo que está relacionado a fazer a vontade de Deus e que define o nosso futuro. Um trecho do sermão de número 70 de John Wesley diz: é pela razão que Deus nos capacita, em alguma medida, a compreender o seu método de proceder com os filhos dos homens, a natureza de suas várias dispensações, da antiga e da nova aliança, da lei e do evangelho. É pela razão que entendemos, seu Espírito abrindo e iluminando os olhos de nosso entendimento, o que é o arrependimento. É pela razão que entendemos o que é a fé, por meio da qual somos salvos.
qual é a natureza e a condição da justificação. Também é pela razão que entendemos quais são os seus frutos imediatos e subsequentes. Por meio da razão, nós aprendemos o que é um novo nascimento, sem o qual não podemos entrar no reino dos céus. E também não podemos aprender o que é a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Pelo devido uso da razão, nós chegamos a conhecer quais são os temperamentos implicados na santidade interior e o que é ser externamente santo. Santo em toda a maneira de falar. Em outras palavras, qual é a mente que ouve em Cristo e o que significa andar como Cristo andou. Mas isto não significa que a razão resolve tudo. O próprio John Wesley evidencia isto no seu sermão de número 70. Em primeiro lugar, a razão não pode produzir fé. Embora ela sempre seja consistente com a razão, ainda assim a razão não pode produzir fé, no sentido bíblico da palavra. Fé, de acordo com as Escrituras, é uma evidência ou convicção das coisas que não são vistas. É uma evidência divina, trazendo a convicção total de um mundo eterno invisível. Em segundo lugar, a razão sozinha não pode produzir esperança em qualquer filho do homem. Eu quero dizer a esperança bíblica, por meio da qual nós nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Aquela esperança que Paulo, numa passagem, denomina provar os poderes do mundo vindouro, e em outra o sentar-se em lugares celestiais em Jesus Cristo, o que nos capacita a dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Essa esperança somente pode brotar da fé cristã. Portanto, onde não há fé, não há esperança. Consequentemente, a razão, sendo incapaz de produzir fé, deve ser igualmente incapaz de produzir esperança. Em terceiro lugar, a razão, embora cultivada e melhorada, não pode produzir o amor de Deus. O que é óbvio, já que ela não pode produzir a fé ou a esperança, por meio das quais somente esse amor pode fluir. É somente quando vemos pela fé como o Pai nos tem amado, a ponto de nos dar seu único Filho, para que não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna, que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É somente quando nos regozijamos na esperança da glória de Deus que o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Deus nos deu a razão, ela é boa. Entender com razão ilumina os caminhos e abre espaço para o crescimento da fé. O Salmo 119, 105, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Podemos dizer, à vista do que vimos até agora, sobre fé e razão, que viver com fé e razão deve ser compreendido com equilíbrio e sem extremismos. É nesse ponto que Paulo então escreve à igreja de Corinto, uma igreja nova, cheia de vontade em trabalhar, mas com enormes problemas. Ao ler os primeiros capítulos da carta aos Coríntios, entendemos que Paulo reconhece o esforço deles. Diz ele: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento.
1 Coríntios 1, versículos 4 e 5. Mas Paulo, no entanto, faz diversas exortações à igreja. Havia divisões entre os crentes, havia dissensões que demonstravam falta de espiritualidade, havia impurezas de toda a ordem, as quais nem o próprio mundo pagão era capaz de tolerar. Havia práticas imorais relacionadas acerca da sensualidade, do casamento, das coisas sacrificadas a ídolos, as quais foram apontadas por Paulo a fim de que a igreja corrigisse com entendimento o seu modo de caminhar. Corinto era a cidade mais importante da região da Grécia e próxima de Atenas. Corinto era um rico centro comercial, abrigando uma população cosmopolita, graças ao seu porto, que realizava um lucrativo comércio com a Ásia, além de ser um ponto de comunicação com a Península Itálica. Devido à sua posição geográfica e facilidade de acesso, além de ser passagem quase que obrigatória entre os viajantes e negócios de comércio, estava sujeita a receber todos os tipos de pessoas e diversas culturas acabavam se introduzindo na rotina daquela cidade. Havia os ricos comerciantes e homens com posição dominante entre os mais influentes, mas também havia pessoas pobres e muitos deles viviam marginalizados. Nesse cenário, os viajantes a negócio faziam da cidade seu ponto de apoio e, portanto, podemos imaginar que a cidade era invadida por todo o tipo de gente com seus costumes, e isto dava à cidade uma diversidade de pensamentos e práticas, onde praticamente tudo era permitido e aceito. A igreja, por sua vez, estava aos poucos crescendo com pessoas que antes estavam neste mundo. Pessoas acostumadas ao modo de viver imoral e cheia de pecados. Embora estivessem agora na igreja e procurassem com muito empenho o crescimento e os dons espirituais, havia uma série de questões que precisavam de exortações e correções, o que Paulo fez de forma bastante enfática na sua primeira carta à igreja de Corinto. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Dentre essas questões, Paulo aborda no capítulo 14 sobre o equilíbrio entre falar em línguas com o dom de profecia. Entendendo então o contexto, vamos ver como Paulo orienta a igreja através da leitura do capítulo 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina?
Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois, se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém para a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Assim como a fé não nos dá todas as respostas, a razão também por si só não resolve tudo o que precisamos. Mas ela, a razão santificada por Cristo, é a ferramenta necessária para a condução da vida, na vida. Ela é um dom precioso de Deus. Concluindo então, nem tudo que vivemos pela fé se explica pela razão. Podemos perceber isto pelos milagres que presenciamos. Também ter fé não nos impede de raciocinar e buscar escolher viver de uma forma justa e fazer as melhores escolhas que agrade ao Senhor. 1 Coríntios 14, 26 diz: tudo seja feito para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. E Efésios 4, 13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade,
atingindo a medida da plenitude de Cristo. Espero que, ao examinar o estudo na sua revista, junto com os textos propostos, você, aluno e aluna da Escola Dominical, possa ampliar o entendimento e compreensão sobre o modo de viver agradando ao Senhor em todas as coisas. Na próxima semana, o tema será Viver com Sabedoria. Prepare-se durante a semana para ter melhor aproveitamento. Deus abençoe. Vamos orar? Santo e eterno Deus, somos gratos por este tempo de estudo da Tua Palavra, onde os dons que o Senhor nos concede são bons e têm um fim específico na missão que recebemos de Ti. Nos ajude a exercer o dom da razão e viver pela fé, de forma que tudo o que fizermos seja para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por esta manhã. Abençoa-nos neste dia. Prepara-nos para o importante momento do culto à noite, onde relembraremos o sacrifício de Jesus por nossas vidas. Muito obrigado pelo seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.